Se você tem medo de tudo, é daquelas que fala pra dentro, acha que tá sempre mal vestida e que nunca sabe o que você sabe, tá faltando confiança aí. E como será que a gente se torna uma mulher mais confiante? Oi, meu nome é Tá Curado, sou consultora de imagem e estilo, especialista em análise de coloração e visagismo, e aqui eu ensino você a transformar sua imagem em marca pessoal. De cada 10 entrevistas iniciais que eu faço para consultoria de imagem, cerca de 6 mulheres dizem a mesma coisa para mim. Tamires, eu preciso ser mais confiante, eu preciso dominar mais o que eu faço, eu preciso transmitir uma imagem de mais confiança. E aí, parece que eu vou fazer uma grande mágica e deixar essa mulher confiante da noite pro dia, e não é nada disso. E eu tenho uma notícia para você que tá aí nesse vídeo, que se identificou com aqueles sintomas que eu falei lá no começo, é que ninguém nasce confiante nessa vida. Pode parecer uma má notícia, mas no fundo ela é boa. Por quê? Porque confiança se constrói ao longo da vida. E uma coisa que a gente precisa ter muito clara na nossa cabeça: ser uma pessoa confiante não tem nada a ver com beleza, né? Aliás, beleza também se constrói, né? Senão eu estaria aqui passando fome. Eu vivo, né? O meu trabalho é exatamente esse: construir beleza. Ressaltar belezas, trazer harmonia para a sua imagem. Ser uma pessoa mais confiante, né? Ter mais confiança, ela vem de uma decisão diária que a gente toma e, claro, de atitudes que vêm junto com ela, que vão trazer a gente para esse caminho, né? Que vão levar esse objetivo de uma forma gradual, passinho por passinho, mas que a gente vai chegar nesse objetivo aí quando a gente menos espera. A gente já é uma pessoa mais confiante. O que acontece, né? A grande diferença para quem é confiante e para quem não é confiante, um detalhe muito pequeno e ao mesmo tempo muito grande que muda muito a nossa vida. E foi uma coisa que eu levei muito em consideração também a partir do momento em que eu mesma decidi ser uma mulher mais confiante em mim mesma. Porque, como eu já disse, ninguém nasce confiante e eu também não nasci. Eu tive ao longo da minha vida, antes mesmo de me tornar uma consultora de imagem, de aprender a trabalhar a minha imagem de uma forma muito mais intencional, eu também deixava as minhas inseguranças falarem muito mais alto. Eu ficava me sentindo menos, às vezes eu estava ali sempre puxando uma blusa, sempre me sentindo meio desconfortável, parecendo que eu estava sendo avaliada. E tá exatamente nesse detalhe o que torna, né, a diferença ali entre alguém que confia em si mesma, que é a não necessidade de aprovação alheia. Quem não tem confiança em si mesmo, normalmente está sempre buscando que a aprovação venha de terceiros. E aí pode ser da sua mãe, pode ser do seu pai, dos seus irmãos, amigos, do seu marido, enfim. Tem sempre alguém que parece que precisa dar aquela chancela de falar: não, você tá ótima, você tá bem vestida, ou não, você está certa. Normalmente, quem não tem essa confiança, quem não trabalha essa habilidade, porque é uma habilidade que a gente vai, né, construindo um pouquinho a cada dia, precisa desse carimbo de fora. E à medida que a gente vai entendendo melhor quem a gente é e como que a gente ressalta tanto o que é bom na nossa personalidade, quanto o que é bom na nossa parte física, na nossa estética, a gente passa, na verdade, a se validar. É como se esse alimento que a gente busca normalmente nas outras pessoas passasse a vida a gente mesmo, porque a gente entende quais são as nossas potencialidades. E, de novo, confiança é muito mais algo que vem de dentro, tá muito mais ligado à nossa forma de nos perceber e, obviamente, por isso, estar com a aparência mais interessante, de uma forma que você goste de se ver no espelho, ajuda muito mais você a desenvolver essa sua habilidade de ser confiante. Quando você vai exercitando esse músculo da confiança, o que você percebe é que não é sobre esperar.
É sobre estar pronta nesse momento. Esperar o seu corpo perfeito para estar confiante. A pele não precisa estar perfeita. As roupas não precisam ser as melhores, as mais caras, as de marca. Quando você trabalha essa autoconcepção, quando você tem um autoconhecimento em andamento, né? Quando você faz uma terapia ou quando você mesmo busca ali um trabalho de uma consultora de imagem que vai te guiar para você entender o que valoriza o corpo que você tem hoje, como que você transmite para as pessoas ao seu redor a mensagem que você tem por dentro, né, e que você quer comunicar, porque a gente consegue fazer isso com signos, com símbolos, com cores, com a escolha dos cortes das roupas que a gente decide usar por meio da nossa imagem pessoal. Então, a partir daí, você começa a adquirir conhecimento sobre si mesma ao ponto de você ter consciência de que ser uma mulher confiante vem desse ponto de se conhecer tão profundamente que você sabe quem você é, quais são os seus valores, o que realmente faz sentido para você vestir e realmente ficar parecendo com você e não copiar aquela blogueira famosa, aquela, sei lá, aquela atriz que você admira, enfim, não criar um personagem, né, que você não é, que você não sustenta. Quem é confiante não pede permissão. Na verdade, ocupa espaços, né? E aí você deve estar pensando assim, como é que eu vou ocupar espaço, Tamires? Seguindo exatamente esse mapa que eu acabei de dizer, você vai desenvolver seu mental, seu psicológico. De forma geral, o que a gente percebe é que é uma pessoa que é mais confiante, uma mulher que transmite essa autoconfiança, ela vai chegar nos ambientes e ela meio que não vai pedir desculpa por estar ali, ela não vai pedir permissão para ela ser quem ela vai simplesmente entrar e ocupar um espaço. Seja esse espaço ali uma reunião, seja um debate entre amigas, seja uma mesa de restaurante que ela vá acompanhada ou sozinha. E aí pode até surgir essa pergunta aí na sua cabeça, né? Como que se ocupa espaço? A gente ocupa espaços aparecendo, a gente ocupa espaço realmente tomando posse desse lugar, desse pequeno espaço que nos é concedido. Seja de fala, seja de presença, seja por meio de um convite para você sentar numa mesa. E para chegar a esse ponto, como eu disse até aqui, é fundamental que você aprenda a trabalhar essa tríade, que é o seu mental, o seu psicológico e a sua imagem. Porque quando você monta uma imagem que é coerente para sua cabeça, que você gosta de ver no espelho, que faz com que você se admire, você acaba se ajudando a ter essa autoconfiança também no espelho. Por exemplo, quantas vezes eu mesma deixei de me olhar no espelho, assim, do elevador, quando eu entro, assim, né? Tem os elevadores, os sociais, né, de prédios comerciais, normalmente tem aquele espelho ali. E muitas vezes eu entrava dura, com medo de olhar no espelho, porque realmente eu não tinha confiança na imagem que estava ali. Ou às vezes eu tinha medo, olha só o nível, né, de falta de confiança. Eu tinha medo de me olhar, arrumar um cabelo, ver se a maquiagem tá ali no lugar e a outra pessoa que tá comigo me julgar por me achar feia ou me achar desarrumada, enfim. Olha só o nível, né, de castelos de areia que a gente vai construindo na nossa cabeça, exatamente porque a gente não sabe, às vezes, como exercitar esse músculo da autoconfiança, né? E se você perceber, normalmente quem sofre esse tipo de crise existencial, e era o meu caso na época, não sei se é o seu hoje, caso você sofra com esse mesmo problema, são pessoas que normalmente não se arrumam. E especificamente não se arrumam para elas mesmas. Elas sempre buscam se arrumar, estar bem apresentáveis, com a melhor roupa, com a maquiagem, enfim, fazer uma maquiagem, cuidar do cabelo, quando a gente está falando dos outros, quando é para os outros, quando os outros vão ver essa pessoa. Porque, de novo, o que ela está buscando não é se sentir bem com ela mesma, mas é ser validada por terceiros, ter essa validação externa. Então, aqui dentro da minha consultoria de imagem,
que apesar de não ser um tratamento psicológico, a gente acaba entrando muito nesse espaço do mental da cliente, né? Da forma como a gente vai construir essas etapas para que ela se veja transformada, para que ela goste dessa imagem dela renovada, porque às vezes ela fica muito diferente do que ela está acostumada todos esses anos assim ver no espelho, né? Então, para que tenha essa autoaceitação, para que ela realmente se sinta satisfeita com o resultado final da consultoria, eu trabalho inicialmente e de uma forma muito pungente ao longo de todo o processo essa questão de ser realmente a pessoa mais importante da sua própria vida. Por exemplo, o primeiro passo para isso é realmente parar de guardar o que você tem de bom para as outras pessoas, ou para um momento especial, para uma ocasião especial. E quando eu falo isso, eu tô falando realmente de roupas, eu tô falando realmente de joias, de uma bijuteria que ela goste de usar, de bolsas de marcas que às vezes ficam ali paradas no armário porque ela não tem coragem de colocar no dia a dia, porque é aquela bolsa, é aquela roupa, é aquela maquiagem que é para se mostrar para os outros, para aquele momento que ela diz especial, porque outras pessoas vão estar ali envolvidas, né, naquele acontecimento, naquele evento, e realmente vão observá-la. Minha querida, pensa que você está viva. Não pode ter nenhuma ocasião mais especial que essa. Quando você abre seu olhinho lá na sua cama todos os dias, a gente tende, né, a achar que esse é um momento corriqueiro, que esse é um momento banal, né, medíocre, porque é algo que a gente tá acostumado, a gente tá viva, né? A gente dorme, a gente levanta e tá tudo bem, às vezes a gente nem agradece, né, antes de levantar da cama. Mas pensa em quantas pessoas não abriram esse olhinho hoje. Quantas pessoas que deitaram ontem não amanheceram. Tem ocasião mais festiva do que realmente acordar pela manhã? Gente, a partir do momento em que a gente começa a ter essa concepção, que a gente sai dessa bolha da rotina, que a gente sai dessa corrida de rato, de ficar correndo atrás do próprio rabo, e a gente percebe o quão é extraordinário a gente estar vivo agora, a gente ser quem a gente é, especialmente se a gente está saudável, se a gente consegue realizar nossas coisas, por mais que a nossa rotina não seja a rotina perfeita, a gente precisa começar a celebrar. O fato de você estar viva agora significa que você precisa desfrutar das coisas boas que você tem, porque às vezes você não vai ter esse privilégio de acordar amanhã. E aí você deixou de se arrumar, você deixou de se vestir da forma que você queria, você deixou de usar as coisas que você gostava, que achava bonito, que você mesmo escolheu, porque você estava esperando essa ocasião especial que nunca chegou. E eu tenho certeza que quem fica vai acabar usando o que você não usava por guardar para um momento que, na teoria, seria especial. De novo, eu vou repetir para que você tenha a grandeza do que eu tô falando. Não existe nada mais especial do que estar viva. Então, para de se arrumar só para quando outras pessoas forem te ver. Você tá se vendo hoje. Quando você tá na sua casa, por mais que seja ali um final de semana, ou se você trabalha em home office, que é muito comum hoje em dia, se você não se dá o devido valor, se você não se arruma, você tá dizendo para você mesma que você não é importante. Cadê seu amor próprio, gata? A gente tende a achar, e quando a gente está muito presa nessa questão da validação alheia, isso é muito forte, que a gente precisa estar bem arrumada. Só que esse bem arrumada vem a partir do momento em que o outro vai nos ver. Mas a gente esquece que a gente também tem um cérebro, que a gente também tem olho, a gente também é instintiva, nós somos seres humanos. E quando a gente passa a se ver todos os dias de uma forma mais ou menos, de uma forma de qualquer jeito, com aquela
pior roupa, com aquela pior apresentação que a gente guarda pra si mesma, a gente também fica impressionada com a nossa imagem. E aí vai acontecer um fenômeno muito interessante e ao mesmo tempo muito triste, que é a média que você cria de você mesma, através dessa imagem que você vê no espelho todos os dias. E aí eu venho para uma parte bem polêmica dessa conversa, que todas as vezes que eu falo isso, tem sempre uma rebelde nos comentários para poder ficar de mimimi, para poder discordar de uma forma muito infantil. Mas grava bem isso que eu vou te falar. Não tenha roupa de ficar em casa. Inclusive, eu deixei um vídeo aqui, foi um dos primeiros vídeos do meu canal, então você vai prometer que você não vai ficar lá vendo o tanto que foi ruim, né? Ou até veja, porque você vai ver que eu dei uma melhorada interessantíssima, né? Mas eu vou deixar linkado aqui um vídeo em que eu falo exatamente sobre isso, para você não ter roupa de ficar em casa. E eu explico exatamente por que você não deve ter, que na verdade deveria ser a roupa de estar em casa. Porque eu tenho consciência, eu não sou uma lunática, eu não vivo dentro de uma novela mexicana em que eu tô muito bem arrumada e maquiada todos os dias. Não é sobre isso. Não é sobre não ter conforto no seu lar. Ou mesmo que você trabalhe em home office, eu sei que a gente tende a ficar um pouco mais confortável em casa. Mas é sobre um negocinho que eu gosto de falar sobre ter a nossa melhor versão. E essa melhor versão nossa vai variar muito de dia para dia. Eu tava conversando, né, sobre esse assunto lá na outra rede do Mark Zuckerberg. Eu abri uma caixinha de perguntas e a moça deixou lá. Aliás, se você não me segue lá no Instagram, fala baixinho que é pro YouTube não perceber. Eu vou deixar aqui o meu perfil. É o mesmo arroba daqui do YouTube. Se você for pra lá, vai ser uma grande honra te receber. Inclusive, me manda um direct dizendo que você veio daqui pra lá, tá bom? Mas, voltando, né? Eu abri essa caixinha de perguntas e aí essa seguidora veio comentar comigo que ela trabalhava em casa, né? Ela faz home office e que por isso conversar sobre looks de trabalho não fazia parte da realidade dela. Eu disse pra ela que essa também é a minha realidade e que mesmo assim eu me arrumo todos os dias. Todos os dias. E dentro disso que eu tô conversando aqui com você agora, não é uma forma de se arrumar irreal. Eu não tô falando que você tem que ter um personagem, que você vai estar sempre ali de chapéu no cabelo ou com a mega finalização dos seus cachos, que você vai estar sempre pronta para ir para uma festa, mesmo estando em casa ou trabalhando de casa. Não é nada disso. Gente, vamos trabalhar com a realidade. O que eu tô falando aqui é que a cada dia a gente vai ter a nossa melhor versão para aquele momento. Se eu estou doente, por exemplo, a minha melhor versão vai ser o meu melhor pijama com o meu melhor gloss, porque quando a gente tá doente, a gente tende a ficar um pouquinho mais desidratada e a gente não quer rachar nossos lábios. Outro dia em que eu vou estar super animada, eu vou querer passar o maior reboco que eu tiver ali no meio das minhas maquiagens e tá tudo bem. Outros dias, no entanto, em que eu estiver ali, de repente, mexendo com a parte muito mais burocrática, em que eu preciso de um pouco mais de foco e, ao mesmo tempo, de um pouco mais de conforto, eu vou estar vestida de uma forma tranquila, normalmente ali com uma bermuda, ou eu vou atrás de uma roupa que não me aperte, né, que seja confortável. Mas a melhor roupa, eu tô falando pra você, é daquela camisa do vereador que a gente guarda pra gente usar dentro de casa, ou daquela roupa que a gente usou bastante pra sair e aí ela desbotou, ou ela manchou, ou ela rasgou e a gente continua usando essa danada dentro de casa, porque a gente tá só dentro de casa, entende? É isso, é ajustar para o dia a sua melhor versão. A mulher que é confiante em si, ela sabe que ela merece a melhor versão dela. E um detalhe, às vezes você não tá nem sozinha. A sua família, as pessoas que mais importam na sua vida, o seu marido, os seus filhos, são as pessoas que a gente tende a amar mais naturalmente. E se você for perceber, são as pessoas que mais recebem a nossa versão mais desarrumada, que recebem a nossa versão mais mal-humorada, que recebem a nossa versão mais desleixada todos os dias.
É uma inversão de valores muito maluca essa que a gente acaba fazendo. É aquele caso da louça de visita e da louça do dia a dia. A intenção é que você não tenha essa louça de visita e que seu dia a dia seja muito mais divertido, muito mais bonito, porque a beleza importa também na rotina. E a gente entra aí num terceiro ponto bastante polêmico, né, dessa conversa, que é se a gente se importa com a gente mesma, que é a do amor próprio, né? Se a gente não se importa com a gente mesma, se a gente não se dá o devido valor, se a gente não se cuida primeiro, não adianta que a gente não vai fazer isso pelo outro. Ou pelo menos não vai fazer isso da maneira correta pelo outro. Aquela máxima do amar o próximo como a si mesmo começa consigo mesma. Você precisa se amar primeiro. E outra coisa também que o amor próprio nos traz, que é a questão do parar para nos cuidar, para nos maternar. Se a gente não cuida da gente mesma, a gente não vai ter nada para oferecer para outra pessoa. Porque o cuidar do outro vem também do nosso cuidar. É uma forma que a gente transborda, né? A gente se ama tanto, a gente se cuida tanto, que a gente tem em excesso. A gente transborda. E se a gente tem em excesso, quando a gente tem em excesso, é muito mais fácil a gente transmitir um pouquinho para o outro, né? Doar um pouquinho para o outro, de uma maneira que não nos lese, que não nos sobrecarregue. De maneira geral, a gente tem o valor que a gente acredita ter. E essa questão do se amar, do se cuidar, do estar na sua melhor versão, vem muito dessa auto-permissão que a gente disse lá no começo. É muito comum na minha vida, até hoje, escutar que ai, por que você vai se arrumar tanto? Ai, por que você... Né? Vai simples. Você só vai ali no supermercado. Por que você tá passando uma maquiagem? Ou por que você vai trocar a roupa, né? Enfim. Se ninguém vai arrumada, seja a única pessoa. Vai arrumada. Vai na sua melhor versão. Se respeite. Lembra-se. Você tem que lembrar sempre que você é o amor da sua vida. Você é a primeira pessoa da sua vida. Sem você, você não vive. A gente acha que isso está muito relacionado ao outro, né? Especialmente na vida romântica. Muitas vezes relacionado aos filhos. Eu não sou mãe, mas eu atendo muitas mães. Eu convivo com muitas mães. E a gente percebe que essa base de existência, normalmente a gente acaba cedendo para o outro, né? Para o filho, para o marido, etc. Mas a única pessoa que sem ela você não vive é você mesmo. Se você não tiver você, você não vai viver. Você não vai acordar amanhã. Você não vai para aquele momento especial que você está aguardando há muito tempo. E é por isso que, como eu disse lá no começo, ser confiante, ser uma mulher muito mais confiante, vem de uma decisão. Ser confiante não pode ser um projeto futuro, ela precisa ser a sua realidade atual. Você precisa começar do jeito que dá. Como que você pode ser mais confiante hoje, ainda hoje, quando você desligar esse vídeo aqui? Qual é o primeiro passo que você vai dar? Não deixa para amanhã. Pensa, o que eu posso fazer hoje que vai me levar para mais perto do projeto que eu tenho de ser uma mulher mais confiante? Você merece ser aquela mulher que você sonha ser todos os dias. E para isso, para que você chegue lá no seu tempo, você precisa dar o primeiro passo. E tem um exercício muito legal de se fazer, que eu aplico com algumas clientes um pouco mais resistentes, vamos dizer assim, na consultoria de imagem, e que funciona muito, que talvez funcione também para você aí. Para pensar naquela mulher que você modela, né? Que você acha que é o seu modelo de vida, que você admira. Pensa na mulher que você quer ser, na mulher que você sonha ser, nessa mulher confiante, bem vestida, bonita, bem resolvida, bem sucedida. Essa mulher aí dos seus sonhos, ela age como você age hoje? Pensa em como que ela seria. Pode pensar fisicamente, emocionalmente, a forma como ela se comporta, como ela fala com as pessoas. Você acha que ela se vestiria da forma que você está vestida agora? Você acha que em casa, essa mulher que você projetou aí na sua cabeça, que é o auge do sucesso, que é uma mulher que
inspira outras mulheres, você acha sinceramente que ela se permitiria estar em casa da forma que você costuma estar em casa? Nesse momento aqui, é que eu te falo que é o único momento permitido em que você monte essa personagem na sua cabeça. Normalmente, essa mulher ideal que a gente cria na nossa cabeça, que é extremamente confiante e bem resolvida, ela é uma versão amadurecida da mulher que a gente sonhava ser já lá na infância. Então, nesse momento em que a gente tem essa personagem muito bem definida na nossa cabeça, a gente vai fazendo esse tipo de pergunta que eu acabei de te fazer aqui agora, para que você vá desenvolvendo aí na sua cabeça um caminho, né? O mapa de como que você faria, da forma como você vai fazer a partir de agora para chegar a esse objetivo máximo de ser uma pessoa muito mais confiante e bem apresentável. Dentro do que eu falei até aqui, o que a gente ignora muitas vezes é que a nossa aparência, né, a nossa física mesmo, seu cabelo, a forma que ele aparece, as suas feições, o jeito que você se arruma, é, na verdade, um reflexo do seu estado de espírito. E isso vai desaguar na sua autoimagem, na forma que você se concebe. E essa autoimagem que você cria de você, ela vai sim influenciar demais, tanto para bem quanto para mal, a percepção externa que vão ter de você. Então, eu diria que o primeiro passo para se tornar uma mulher muito mais confiante a partir desse momento é se entender melhor, é saber quem você é saber do que você gosta de vestir, vai descobrir seu estilo, gata. Quando a gente descobre o nosso estilo, é muito mais fácil a gente entender a nossa forma de ver a vida. Se a gente é mais prática, se a gente é mais refinada, se a gente gosta de coisas um pouco mais simples ou mais sofisticadas. Aliás, eu vou deixar linkado aqui, é só você clicar em alguma parte da tela, um vídeo em que eu ensino você a descobrir seu estilo, sem se preocupar com como ele chama, mas identificando ali no seu dia a dia características em comum, né, que levam você a gostar de looks que você vê ali no Pinterest, nas redes sociais ou na rua mesmo, e que vão conduzir você até essa resposta mais clara de qual é o seu estilo, para que você possa reproduzir isso de uma maneira muito mais confiante no seu dia a dia. Mas é isso, vá atrás de respostas sobre você, se autoanalise, entenda o que você gosta, o que faz sentido para sua vida, o que você gosta de usar, que tipo de brinco, que tipo de batom, como que você se sente mais bonita. Vai descobrir o formato de corpo que você tem, as roupas que valorizam esse formato que você tem hoje, não aquele corpo que você sonha em ter. Porque, como eu disse, a gente precisa ser aquela mulher agora, a partir de hoje. É a partir do primeiro passo que a gente vai construindo aos pouquinhos a nossa versão confiante, a nossa versão mais bonita, a versão que a gente sempre sonhou em ser. Vá atrás de descobrir as cores que favorecem você, os cortes de cabelo que reforçam essa imagem que você precisa ou quer transmitir para as pessoas. E claro, que se você tiver dificuldades nesse processo, nada melhor do que investir numa consultoria de imagem. A gente tende a achar, especialmente quando a gente está fora desse mundo, né, que a autoimagem, de que cuidar da nossa estética, da forma como a gente é vista pelas pessoas, é algo fútil, que é um luxo, né? Que não é uma necessidade básica. Mas diante de tudo isso que eu te falei aqui, você já deve ter percebido que, na verdade, uma consultoria de imagem para quem tem objetivos claros, para quem quer mudar a forma que se vê no espelho, a forma como conduz o relacionamento consigo mesma, como um autoinvestimento muito precioso. É realmente uma das etapas mais profundas de um processo de autoconhecimento. Quem passa por uma consultoria de imagem, eu costumo dizer que acaba com um superpoder muito interessante, porque o resultado da consultoria não é só um armário organizado, com as roupas que você precisa, com os looks montados para você usar no dia a dia.
Mas, na verdade, a pessoa que passa por esse processo, ela desenvolve esse poder de despertar admiração por você mesma. E você passa a ser tão mais autoconfiante, a ser tão mais bem resolvida consigo mesma, que você acaba ficando mais leve. E isso não tem jeito, isso influencia na forma como as outras pessoas te veem, como a sua família vai te ver, a forma como você vai entregar os seus resultados no trabalho, como você vai construir e conduzir sua carreira profissional. Não é nenhum tipo de milagre, mas é um caminho encurtador, vamos dizer assim, porque você resolve muitas coisas na sua cabeça. Você para de ficar se preocupando com aqueles microprobleminhas que na teoria não tinham tanta importância assim na sua vida, né? De repente um complexo que você tem do seu corpo, ou de repente a cor do cabelo que você não gostou de ver em você, ou a forma como você usa, enfim, coisas pequenas que aí sim seriam fúteis e que acabavam ativando essa falta de confiança em você. Você resolve isso tudo de uma vez e você fica com a cabeça livre para realmente se importar com o que é importante, com o que precisa ser resolvido. De maneira geral, para a gente encerrar esse assunto, a confiança, ela nasce do se conhecer em profundidade, de construir um relacionamento próximo consigo mesma e principalmente de reconhecer as suas potencialidades, os seus pontos fortes, porque eu tenho certeza que se eu te pedir aí para listar 3 dos seus principais defeitos, você vai fazer com muito mais facilidade do que se eu pedisse para você listar agora 3 das suas principais qualidades. Para a gente finalizar, eu vou deixar uma frase aqui para a gente refletir todos os dias. Amar o próximo como a ti mesmo. Começa em amar a ti mesma. Amar o próximo como a ti mesmo. Começa com o amor próprio. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido aí na sua cabeça, me dá um like aqui, se inscreve no canal, que eu tenho certeza que os vídeos que eu já postei e os vídeos que eu ainda vou postar vão agregar muito nessa sua caminhada de construção de autoconfiança. E já compartilha esse vídeo também com aquela sua amiga que você sente que precisa ser um pouco mais confiante em si mesma, que tem muita dificuldade em se enxergar como uma pessoa capaz. Isso aqui vai fazer muita diferença na vida dela, eu tenho certeza. E se você quiser falar comigo, quiser conhecer um pouco mais das consultorias que eu presto, eu vou deixar o meu contato aqui na descrição desse vídeo. É só você clicar que você fala diretamente comigo lá no WhatsApp. É isso, a gente se encontra num próximo vídeo. Beijo, tchau!